Isso aqui que eu tenho no corpo, eu sempre digo que eu tenho, tudo é Deus que me dá. Tudo é testemunho. Quem lembra quando eu vim aqui e disse que aquele homem brabo queria me surrar? Lembra que eu falei que ele tinha me dado um casaco? Ele é esse aqui. Ele queria me bater porque eu entreguei um recado que eu vi uma flor na mão da filha dele. Que a filha dele ia morrer. Ele embraveceu comigo. Ele fez bem assim, ó. É, só macho. Eu disse, o que Deus tem para fazer, ele vai fazer. Glória a Deus. Aleluia, Jesus de Nazaré. É Deus. Depois eu acabei fazendo culto na casa dele, 2 anos. Aleluia, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 8, versículo 10, a Bíblia está dizendo: tornarei as festas em lutos, e os cânticos em lamentações, e aparecerá pano sobre todos os rombos. E a pessoa vai ficar calvo ou vai ficar careca, como você quer entender? Glória a Deus, aleluia. Por quê, irmão? Nós estamos vivendo o século 21, nós estamos vivendo a última hora. Não tem tempo. Não tem mais tempo. Aleluia, Jesus, não tem mais tempo. Não tem mais tempo de eu ir lá na casa do pastor. Glória a Deus, aleluia, para perder meu tempo. Eu ir lá na casa do pastor visitar ele para orar com ele. Falar da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Perguntar como é que vai a prova, dificuldade, para que eu ajude ele na oração. Porque nós não temos mais tempo. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então, irmão, quando nós começamos a deixar, glória a Deus, aleluia, de falar das coisas de Deus, nós começamos a se afastar do querido Deus. E começamos a chegar ao mundo. E quando nós chegamos ao mundo, glória a Deus, o mundo invade a nossa vida. Então tudo aquilo que era alegria para nós vai começar a ser lamentações. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tudo isso que está sobre nós vai ser dificuldade. Nós vamos começar a perder o que nós temos na nossa vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós teremos sacos do lobo. Ou seja, glória a Deus, teremos sacrifício. Bendito seja o nome do Senhor na nossa vida. Glória a Deus, porque nós estamos perdendo essência. Aleluia, que essência é essa que nós estamos perdendo? Essência de ter comunhão com o nosso Deus. Aleluia, Jesus, às vezes você pode dizer assim: o pastor não ora, a irmã não ora, não acontece milagre da igreja. Começa por você. Começa por você, começa a orar você. Aleluia! Deus não tem mais batismo do Espírito Santo. Começa por você, começa a consagrar a sua vida. Peça para Deus fazer um milagre. Então vai começar a acontecer na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É quando nós começamos a olhar para os outros, nós que estamos caindo, e os outros estão levantando e nós estamos caindo. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, quando eu estava orando um monte, eu encontrei um moço. E eu olhei para aquele homem e disse assim: pastor, eu venho lá da feitoria. E escute, lá da feitoria. E ele veio aqui no monte e disse assim: eu vim cumprir o propósito de orar. Ele veio de lá de bicicletinha, lá de cima da feitoria, veio aqui, glória a Deus, na Charnal para orar, para buscar Deus. E eu oro no monte, irmão. Um testemunho para você. Quando eu estou orando no monte, está só Jesus e eu, só nós dois. O que está faltando para nós muitas vezes é oração. Quando Jesus diz para Pedro: espera, eu vou te dar a chave do avião, do carro, do camelo. Jesus disse: não, a chave da oração. Aleluia, para você vai começar a orar. E quando nós começamos a orar, nós começamos a sentir a presença de Deus na nossa vida. Quando nós começamos a orar, nós ficamos mais pertinho de Jesus. E Deus se manifesta na nossa vida. Não é na vida dos outros, é na nossa. Porque nós estamos buscando a Deus. Então quando nós chegamos a Deus, a Bíblia diz que Deus se chega a nós. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, olhe para mim. Deixa eu dizer uma coisa, está ali no meu telefone gravado. Eu fui chamado numa casa para orar. A família estava numa luta. E família é crente. Numa luta.
Glória a Deus, aleluia. E me levaram de carro. 7 horas me levaram. 7 e pouco, alguma coisa. Eu voltei quase meia-noite. Escute. Esse negócio dos pais agradar o filho e esquecer de agradar a Deus. Quando eu cheguei na casa, a menina tinha uma boneca no colo. Uma menina de 11 anos aproximadamente. E ela perto da mãe dela com aquela boneca. Daqui a pouco a menina largou no canto do sofá aquela boneca. E aquela boneca começou a rir para mim. E eu olhei e digo, o trabalho está dentro dessa boneca. Eu disse para a mãe da menina, pega essa boneca e bota a cabeça para baixo. Pega na perna dela que eu quero ver. Ela levantou assim, eu olhei. Quando a menina estava com a boneca no colo, a menina ficava parecida, a boneca parecia com a menina. Quando a mãe da menina pegou a boneca e botou no colo, que passou a mão no cabelo, a boneca ficou parecida com a mulher. Aleluia, Jesus de Nazaré. A menina disse para mim, pastor, eu fui no banheiro. De noite, fechei a porta. Quando eu saí, a porta do banheiro se abriu. E a guria não conseguiu dormir. E o pai dela se levantou na sala, na minha frente, assim, e disse, é verdade. Porque eu vi o demônio aqui dentro de casa. E eu levantei, vim aqui, repreendi, e ele não saiu. E eu disse, essa boneca aí. E ela disse exatamente o que eu ia falar sobre essa boneca, pastor. Eu digo, pega essa boneca aí, consome, queima, não dá para ninguém. Queima essa boneca. Porque tem gente que quando o mal está nela e pega para os outros. Queima essa boneca. E eles foram queimar. Queimaram a boneca. Só que tem uma coisa, irmão. O mal que está lá, você está preparado para isso? Às vezes a pessoa não está preparada e quer fazer da sua vontade. O moço foi queimar a boneca lá e aquela coisa explodiu e veio nos olhos dele. Está lá ele dentro. Aleluia, Jesus de Nazaré. Bendito é o nome de Jesus. Quando nós estamos se afastando de Deus, as coisas começam a entrar dentro da nossa casa. Ela começa a entrar. Eu disse, a irmã comprou um sabonete. Eu comprei no Xenon. A minha criança quis. O filho só quer aquilo que o pai dá. Né? Mas o meu filho queria. Não, querer uma coisa. Quem manda é o pai e a mãe. Aleluia, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Gastou tanto valor para a porcaria estar dentro da boneca. E veio para dentro da casa deles. Bendito seja o nome do Senhor. Então, eu estou orando por eles aí, né? Para que Deus venha dar vitória à vida deles. Bendito é o nome do Senhor. Então, cuide o que você compra, cuide da onde que vem e não bote nada dentro da tua casa sem orar primeiro. Você não sabe o que tem dentro. Ora primeiro. Senhor, não sei de onde veio, mas se tiver algum mal, repreenda aqui, Jesus. E depois você usa. Não usa nada. É porque que muitas vezes a gente está comendo comida envenenada. Não é que a comida está envenenada. Quem está envenenado somos nós. Sabe, pastor? A gente se volta e volta. Ninguém come hoje e volta à mesa mais. É no sofá, é lá por fora. Aí o Salmo 128 não se cumpre na tua vida, né? Mas aí a pessoa não ora mais para comer, porque não vê a hora de comer para poder encher a barriga. Glória a Deus, aleluia. E esquece de agradecer a Deus porque tu não sabe o alimento que vem no alimento. E você come ali, chega porque não vê a hora. Tem gente que quando ele vê a mesa, não. Agradece a Deus. Ore primeiro, diga a Deus, obrigado por essa comida que está dentro dessa casa, foi o Senhor que me deu. Purifica, santifica, se houver algum mal, Senhor, arranca, Senhor. Em nome de Jesus, para ele poder comer. E depois se come tranquilo. Se tiver veneno ali, Deus arranca. Aleluia, Jesus. A moça, aquela que morreu, comeu um chocolate e pof, estava envenenado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tudo nós temos que cuidar, igreja. Glória a Deus, é por isso que depois vai vir a lamentação que a Bíblia está dizendo. Depois vai vir a destruição para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje podia estar aqui o pastor assim, ó, de gente aqui dentro da igreja hoje.
Por que não está, irmão? Porque começou a esfriar. Parou de orar. Parou de ler a Bíblia. Aí o pastor está lá, Jesus, traz o Pedro, traz a Maria, Jesus. E o Pedro e a Maria está fraco e não consegue vir mais. Não por falta de aviso, mas avisado ele foi. Porque a Bíblia diz que Deus nos avisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós começamos a deixar disso. Glória a Deus, aleluia, e começa a vir. Glória a Deus sobre a nossa vida. E aí começa a acontecer, irmão, as coisas sobre nós. O pastor não tem culpa, a irmã não tem culpa. Culpa somos nós que deixamos de buscar a Deus. A gente tem tempo, irmãos, eu sei disso, a gente tem tempo para passear, a gente tem tempo para visitar o Pedrinho lá do outro lado do horizonte, mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia. A gente tem tempo para tanta coisa, menos para orar. E estou te trazendo um alerta para você nesta noite. Glória a Deus. A gente tem tempo para tanta coisa, menos para ter um momento com Deus. Menos para falar com aquele que fez os céus e a terra. Aí quando nós começamos a ver o irmão prosperar, a gente persegue o irmão. Quando a gente vê o irmão vencendo, a gente persegue ela. Aleluia, porque nós temos vendo ele vencer. Nós temos vendo ele chegar lá. Glória a Deus, mas tudo isso Deus está dizendo assim para mim. Está vendo como ele está vencendo? Está vendo como está prosperando? Aleluia, talvez nós podemos dizer, Senhor, mas como? Olha para ele ora, ele busca, ele consagra, ele se coloca. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quando alguém canta, a gente diz assim, tomara que era o hino. Porque a gente quer cantar. E diz, se eu subir lá, eu prego melhor que o pastor, canto melhor que o cantor. Não canta nada, irmão. Não canta nada. Aleluia. A gente só vai aprender quando a luta chegar na nossa vida. A gente só vai aprender quando a prova chegar e bater na nossa porta e dizer assim, ó, glória a Deus, aleluia, é o diabo, não é Deus, está te provando. Aleluia, Jesus. Quer ver alguém de oração? Bota na prova. Quer ver alguém ser missionário? Bota faltar comida na casa dele. Eu tenho certeza, pastor, que a igreja vai ser pequena. Glória a Deus, aleluia, pastor. Aleluia, Deus falou comigo há 3 anos. E você está desobedecendo até agora. Aleluia, Jesus, Deus mandou evangelizar, não foi. E agora não tem comida lá, me dá um folhetinho, pastor, que eu quero ir. Aleluia. Aí você começa a cumprir o que Deus quer, a comida chega, o remédio chega, a cura chega. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque muitas vezes é só assim para Deus nos acordar. É só assim para Deus despertar nós. É só assim, eu sei. Eu estava dizendo, Deus, eu preciso arrumar um carro para ir para a obra missionária. Porque quando se trata de missão, o povo faz assim, ó. Fecha a mão para a missão. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho cansado de fazer live, irmão. Daqui não dá conta, manda um pix aqui para nós ir fazer a obra missionária. Passa a live inteira, não manda nem 50 centavos. Aí Deus tem que usar os urubu para mandar o dinheiro. Deus, aleluia. E eu tenho prova, está ali no meu telefone. Deus, glória. Aí Deus tem que mandar os urubu de longe para trazer o sustento. Deus, aleluia. Por isso que eu digo, daí ele persegue quem recebe. Aleluia. Aleluia, Jesus de Nazaré. Aleluia. O moço lá de Santa Catarina mandou, paz, pastor, como é que tá? Tudo bem? Espero que tu esteja bem, eu estou bem. Eu digo, que bom. Você está bem? Eu estou bom. Maravilha. Manda o nome do teu pix que eu quero mandar oferta para a obra missionária. Vamos lá do outro lado, irmão. Por que as pessoas daqui não mandam? Jesus, aleluia. Deus tem que mandar gente de longe para trazer o sustento para a obra. Você sabia, pastor?
Deixa eu revelar um segredo para você. Sabia que a obra de Deus não é sustentada por os da casa? Aleluia. Ela é sustentada por de fora. Oh, glória. Deus manda de fora para trazer o sustento para aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí o pastor veio de sapato novo para a igreja e disse assim: meu Deus, olha o meu dízimo ali. Ó. Aham. Ele nem dá o dízimo. Pastor, troca de carro. Misericórdia. Tudo nosso dinheiro está indo ali. Não está nem um centavo teu. Deus usou pessoas de longe para consertar o carro, para mandar arrumar, Aleluia. para que o sustento permaneça. Aleluia. Glória. Bendito seja Deus, mas quando a gente começa a orar e buscar Deus, a gente não olha para o que a gente está fazendo, porque tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. É Deus. E as coisas de Deus andam. Verdade. Aleluia! Eu fui orar. Irmão, porque eu não tenho vergonha de orar. Eu oro na rua, no banheiro, onde que Deus, eu estou orando. Glória a Deus. E eu queria o dinheiro pro carro, para me arrumar o carro, para eu ter que viajar. Eu não tenho dinheiro. Aleluia. E eu parei de ir nos lares orar. Eu fiquei mais pregando nas igrejas. Deles, Deus, eu conversando com Deus no banheiro, assim: Deus, você sabe que eu preciso de dinheiro. O Senhor me chamou para a obra, então é o Senhor que me dá. Se o Senhor não me dá, eu não tenho nada. É o Senhor que me dá o dinheiro. E saí do banheiro conversando com Deus. Quando eu parei nos pés da minha cama conversando com Deus, Deus disse assim para mim: ora agora. Ora agora, que eu vou desfazer. Aí eu orei dizendo: Deus, eu preciso de condições financeiras. Quando eu levantei da oração, Deus falou para mim assim: e os lar? Deus é glória. Ou seja, você quer, mas você não faz. Aleluia. Aleluia. Eu saí na hora, irmão, peguei meu Vectra, pulei em cima e ó. Quando eu passei no ateliê assim, que fazia tempo que eu não orava, cheguei lá. Entra aí, pastor, entrei, disse assim: sabia que a minha mãe está no hospital? Eu digo: não sei, faz tempo que eu não venho aqui. Aleluia. Pois é, pastor, minha mãe está quase morta no hospital. Orei por elas ali, fui lá no outro lado, orei por outra família. E já vim de volta para ir para casa. Quando eu passei, olhei para cima a rua, digo: eu vou lá no pastor. Ele disse: só para dar um abraço, senhor. Era Deus me levando lá. Meu Deus. Quando eu entrei na casa do pastor lá, ele me chamou. Ele disse assim: mãe, vem cá, mãe. Daí a mãe dele veio. Pastor, eu chamei a mãe aqui porque ela disse que tem a dor na coluna, para o senhor orar por ela. Assim a gente, entendeu, pastor? A gente está acostumado em casa, bolinho frito, maravilha. Glória a Deus, chimarrão verde, chega a estar verde de chimarrão. E as almas indo para o abismo. Glória a Deus, e nós vamos prestar conta dessas almas para Jesus. E aí a Bíblia vai dizer assim: que vai vir fome, não de pão, mas da palavra de Deus. Porque muitos não querem ouvir a palavra verdade. Porque a palavra, quando a verdade vem, ela é espada, ela corta, mas ela sara. Glória a Deus, aleluia. E quando ela corta, ela faz a ferida e o fogo desce. Para que aquela ferida venha a ser curada pelo óleo do bálsamo do Senhor na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque é coisa boa você ver o irmão sendo usado, a irmã sendo usada. Mas quando chegar a nossa vez, irmão, a gente quer ser. Mas quando chegar a nossa hora, nós não temos preparado. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu fico observando na igreja que a gente cuida para Jesus. Eu fico, é maior do que essa aqui, né, pastor? Maior, né? Maior. Eu fico olhando, tem gente que chega na igreja, pastor. Ele entra na porta da igreja. Quando ele entra na porta da igreja, ele nem olha, ele chega e senta. E ele pensa assim: ó, Deus vai falar comigo hoje. Não vai falar nada. É Deus. Não vai falar. A gente nem agradeceu por entrar na casa de Deus, nem na presença de Deus. Você não agradece. Você não ora 5 minutinhos, nem isso. Amém, Jesus. Meu Deus, que me dói no joelho. É Deus. Aleluia. Irmão, o remédio é a oração. É verdade. Tem gente que está doente, não precisa do médico, precisa dobrar o joelho. É Deus. Aleluia. E ele está curado. Oh, glória. Porque a dor, para que
Quem nunca teve experiência? Quando você está doente, que te dói no corpo físico teu, onde dói no teu corpo, dói pro teu joelho para te ver, a dor desaparece. Aleluia. Você diz isso, pastor? Disse. Eu passei essa experiência com Deus. Primeira viagem missionária que eu fiz pro lado de Frederico Westphalen. Quem me emprestou o carro foi um macumbeiro. Não foi crente, foi um macumbeiro. O macumbeiro me emprestou a caminhonete nova dele. Com ar-condicionado e tudo. Coisa mais linda a caminhonetona. Disse para a sogra dele, diga para o pastor que eu empresto a minha caminhonete. Está lá guardada. Agora se eu perguntar para alguém, me empresta seu carro. Deus o livre, meu carro não posso emprestar. Mas bota 50 mundanos dentro. Mas a obra de Deus nega o carro. Glória, aleluia. O macumbeiro abriu a mão. Oh, Jesus. Aleluia. Emprestou o carro e disse para o cunhado dele, vai de motorista do pastor. Fizemos uma de Deus quando eu chego na cidade de Juí. Começou a me dar uma dor aqui, ó a igreja. E eu apertei a minha mão contra a cinta, a minha barriga para a dor passar. Eu não fiz na roupa porque eu pulei no mato, senão ia ter sujado a roupa. De dor. De dor. Agora eu vomitei de dor. Eu vomitei de dor. E entrei no posto de saúde, dei minha identidade, dei o cartão do SUS, estava vencido. E só me atenderam por causa que era muita dor que eu tinha. O médico nem me examinou, ele só olhou para mim. Tu vomita água amarela? Sim, isso é pedra. Pronto, te dá uma injeção, te aguentar, até tu voltar embora. Eu fui para Cristal do Sul, perto de Frederico. Tive que pregar morrendo. Tive que orar pelas famílias morrendo. Não podia comer, porque muita gente tem gente que não consegue ficar sem comer, pastor. Eu não aguento um dia, eu não posso jejuar porque eu não fico sem comer. Eu tive que ficar 2 dias aproximadamente ali com dor, sem poder comer, e ter que pregar e orar pelas pessoas. Aleluia, Jesus. Quando eu entrei na igreja que eu tinha que pregar, eu dobrei meu joelho assim, e a dor desapareceu. Que coisa boa que você dobrou o joelho, a dor foi embora. Nunca passaram por isso, pastor. Experimenta quando tiver dor. Dobra o joelho, bota no chão, a dor desaparece. Verdade. Aleluia, Deus. Aí eu fui para pregar e eu fiquei sentado no púlpito esperando. E o pastor pega e dá oportunidade para um presbítero da igreja. Aquele homem está com vontade de pregar, pastor. Aquele homem está com vontade. Porque eu sei que a saudação é 5 minutos. E o pastor disse assim, vamos passar para o presbítero que ele vai ler a palavra introdutória. Aquele homem pregou meia hora. E eu ali morrendo, esperando a minha hora de pregar. O que eu tinha para pregar? Ele já pregou tudo. Deixa eu pregar. Eu abri a Bíblia, só da igreja. Preguei nem 10, 5 minutos, agradeci a bem. E fui, quando eu saí na porta da igreja para digo, agora eu vou para casa da irmã. Eu deito contra a dor assim, para aguentar para ir embora. O irmão com o carro velho disse assim para mim, vai embora, irmão, porque o pastor vai orar por nós. Eu tive que ir para a casa deles, orar por eles. O que eu tinha para orar, irmão? Que palavra eu tinha? O que eu ia dizer com dor, pastor? Poderia dizer, Deus é bom. Não tinha. Orei ali por eles, meio assim, e fui embora. Deitei no outro dia. Ainda tive que ir na casa do meu irmão de volta, porque a mãe tinha feito um café para mim tomar. Antes da minha viagem, eu não podia comer nada. Aquele café bonito, bananas. Já tomou café com banana? Quem já tomou café com banana aí? Ninguém comeu, então aproveita. Café preto e banana. Glória a Deus. Para mim, comi um pedaço de pão. E eu disse, irmão, muito obrigado. Eu sei que a irmã fez com carinho para mim, mas eu não posso, irmão. Deixa para outra vez. E quando eu chego aqui, na metade do caminho, já para cá, embora, de Soledade para cá, ligou um irmão para mim, um presbítero de Sapucaí do Sul. Pastor, como é que tá, meu mano? Tudo bem? Ó, se prepare que já mandaram Piratini a gasolina, já botei no carro para ti viajar para Piratini. E agora, irmão?
Tu está morrendo, mas tem mais obra para te fazer para Jesus. Aleluia, Jesus. É Deus. E agora? Vai ou não vai? Faz o que Deus quer ou não faz? Oh, glória, aleluia. Aleluia, Jesus de Nazaré. Deus. E às vezes a gente está com dor no pé, não vem na igreja. Aí está com dor na cabeça, não vem na igreja. Oh, glória. Vem na igreja ontem. Ai, meu Deus, porque eu não sei porque a pessoa tão viu. A Fabiana assim, ó, não vem no culto ontem, irmão. Ai, meu Deus, eu estava com dor. Eu já digo para ela, aqui é o lugar de Jesus te curar. Glória. Aqui. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus, aleluia. Vem para a igreja, que aqui é o lugar de Deus curar você. Oh, Deus. Não é o médico, é o médico dos médicos que está pronto para te curar. Verdade, Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Jesus. E às vezes a gente fica da... Aí, irmão, que é como você não vem mais na igreja e você não ouve mais a palavra. Aham. Você precisa estar aqui para ouvir a palavra, nem que seja de uma criança que Deus vai usar. Oh, glória. Mas venha. É, Jesus. O meu tempo está passando, o do pastor está passando, mas o teu está chegando. É Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. E eu disse para os irmãos lá na igreja que eu cuido para Jesus. O que será que vai acontecer com os futuros pregadores agora? Que estão vendo agora? Que estão usando aquela calça rasgada. Misericórdia, aquela pombagira que está naquela calça, irmão. Espelho da mulamba. É, Jesus. Oh, glória. E tem por aí pregador que usa. É Deus. Jesus de Nazaré. Oh, glória. Meu Deus do céu, irmão. Jesus. Aleluia. Aí não lê mais a Bíblia, aí vai lá, as crianças já estão, como é que é, escutando aquela... Tem um negócio que está aí, eu quero avisar as mães aqui que eu quero passar para o pastor, já que a minha hora já avançou. Eu quero falar uma coisa aqui para as irmãs. Com carinho para você. Não deixe seu filho mais com o celular, tira o celular dele. Ele não precisa de celular, você precisa. Ele não precisa. Escute. Aqui na rua Valparaíso, irmão, deixa eu mostrar para você aqui. Tem um negócio aqui. Aqui, eu vou pegar aqui só para uma. Eu já boto e volta. Uma mãe, olha para mim. Eu vi a mãe lá na frente, o gurizinho desse tamanhozinho, com o celular desse tamanho, eu acho maior do que ele. Assim, ó. Como lá a irmã, a criança, e a mãe dela aqui, a criança. A mãe lá na frente dela, assim, ó. E eu olhei assim e digo, meu Deus do céu, eu vou levar essa criança. O que essa mãe está fazendo, tio? A criança lá atrás com o celular na mão. E a criança com o celular digitando. Leva essa criança já. E a mãe não vê a criança. Eu já vi embora. Tem um aplicativo aí que está escrito assim, ó, tem uma musiquinha mundana que diz assim para a criança que é fácil a criança roubar. É uma coisinha mínima. Não faz mal. Tá aí, ó. Tá aí na internet aí. O que é que teu filho está olhando? O que é que teu filho está vendo? É Deus. O que é que o diabo está pregando para ele? Aham. Está pregando que se ele pegar uma coisinha, não faz mal. É, Jesus. Se ele pegar, roubar uma coisinha, não faz mal. Oh, Deus. O inimigo está pregando aí. Aleluia. E quem está deixando de pregar somos nós. Nós estamos deixando de pregar para os nossos filhos. Nós estamos deixando de chamar essa juventude para ir para a igreja. É nós, não é os outros, somos nós. Aleluia. Oh, Jesus. Tira o celular de uma criança, pastor. Tira dela, só para você ver, ela faz uma gritaria. Uma gritaria. Deus o livre. Ela não precisa de celular, ela precisa de Jesus. Glória. Aleluia. Lá no trabalho que eu cuido para Jesus, eu botei assim 8 cadeiras na frente, perto do púlpito assim. E disse para os pais, traz as crianças e bota aqui. Não, a criança não vai ficar junto contigo, a criança vai ficar sentadinha aqui, ó. E eu brinquei com ele, digo, se facilitar, eu não assina para eles.
Fica perto de mim aqui. Que a criança não vai correr dentro da igreja. Não vai ficar quietinho, não fica assim. Bota ela aqui. E a primeira oração eu vou fazer para as crianças. Oh, glória. É Deus. Aleluia. E tá vendo umas crianças lá que os avôs são macumbeiros? Você tem? A primeira oração minha já foi orar para as crianças. Glória a Deus. Senta perto de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Os pais ficaram olhando para mim. Não, não. Ali. Senta ali. Fica perto de mim. Nenhuma criança correu dentro da igreja. Todo mundo ficou quietinho. Benção de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Hoje eles podem ter isso. Mas daqui a pouco eles vão estar com fome. E vão querer ouvir a palavra e se foi. O pastor foi embora. Aleluia. A irmã da igreja foi embora. Existe Jesus já levou para a eternidade. Oh, glória. Glória a Deus. Não tem mais o pastor que prega. A irmã que prega. A irmã que ensina foi embora. Aleluia. Como é que vai ficar nós? É Deus. Se não tem quem nos mostre a verdade, não mostra o caminho para nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória. Bendito é o nome de Cristo. Glória a Deus. Irmão, eu queria, sabe onde é que eu queria estar? Aleluia. Fazendo a obra missionária. Eu queria estar no campo. Eu queria estar no campo. Ganhando alma para Jesus. E vou dizer uma coisa. Ajude o pastor dessa igreja e ore. Não precisa, pastor, nós atravessar a África aqui e os Estados Unidos para fazer a missão. Aham. Não precisa. É Deus. E eu digo para você e tenho prova disso. Não precisa. Pode, Jesus. Vai aqui na Lomba Grande aqui. Eu estive aqui agora há poucos dias. Fui orar para uma família ali e visitá-lo eles. E eu não vi uma igreja católica. Eu não vi uma igreja evangélica. Não tem nada. E tem pregador dizendo, não, Jesus me leva para a África, me leva para os Estados Unidos. Aqui está cheio de Estados Unidos. Está cheio de África. Oh, glória, aleluia. Aqui em Arroio dos Atos, aqui, não tem uma igreja católica e evangélica. Não tem nada. Aleluia. Glória a Deus. Então, ore. Deus, levanta, missionário, levanta para o nosso Rio Grande do Sul. Oh, glória. E o Rio Grande do Sul está faltando. Aleluia. Missionário, homem que vá. Não vai lá para a igreja hoje, amanhã fecha. Não. Vai lá e permaneça. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus, não desista. Glória. Nós não temos tempo, como eu disse. Nosso tempo esgotou na terra. É Jesus. É agora ou nunca. É Deus. Aleluia. Hoje, quem sabe, você pode estar ouvindo a última mensagem. Oh, Deus. Aleluia. Quem sabe você ouviu hoje o último louvor. Aleluia. Nós não temos tempo, nós estamos esgotados conosco mesmo. É Jesus. Nós estamos trabalhando o que dá, o que podemos, o que dá para nós fazer, nós estamos fazendo. Só que o Aleluia. nosso Novo Hamburgo precisa urgente. Não é para o ano passado, não. Urgente, urgente, urgente. Glória. Nós precisamos de 600 missionários que vá para dentro do Novo Hamburgo. Aleluia. Oh, glória a Deus. 600 missionários. Não é aquele missionário que... Não, missionário. Que vá na porta e diga bom dia com a paz do Senhor, boa tarde com a paz do Senhor, boa noite com a paz do Senhor. É Deus. Aleluia. O que o Senhor quer? Eu quero orar por vocês. Glória. É Jesus. Mas o Senhor não convidar, não tem problema. Se você permitir, eu quero orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Escute, eu estou encerrando. Eu fui fazer pagar terceiro do meu filho, o Elias. E eu fui 9 horas, porque eu achei que 9 horas, 10 horas mais ou menos, abria a caixa, o banco. Aí eu fui, quando eu cheguei no Banco do Brasil, 10 para as 10, o guarda lá de dentro falou para mim, o que o senhor queria? Eu queria, que hora vai abrir o banco? Ele, 11 horas. Digo, meu Deus, eu vou ficar 1 hora parado aqui, Jesus. Aí eu tinha que vir onde? No cartório. E eu vim a pé de lá. No solão quente de chá. Eu vim. Passei pela frente da caixa. Passei pelo o colégio Valdo Cruz, aquele ali. Quando eu passei ali, eu olhei dentro da loja uma moça. Num celular eu olhei para ela e passei. Eu estou passando
na calçada. Quando eu passei por ela, Deus falou comigo. E Deus disse assim: o que foi que Jesus disse para Zaqueu? O que foi que ele perguntou? Eu digo: Jesus, eu vou lá e voltar, se ela tiver, eu falo. Fui lá e voltei, vim com os pés queimando embaixo, só. Quando eu passei, a moça estava um pouquinho mais para dentro. Eu já entrei assim, ó, eu já entrei valente, porque a gente não é nada, mas quando Deus toma a gente entra valente. A moça estava lá, eu cheguei na porta assim: dá licença, bom dia, com a paz do Senhor. Nem sabia se a moça era crente, mas eu já entrei valente. Aí eu disse: moça, o que foi que Jesus disse para Zaqueu? Ela disse assim: recebeu com alegria? Não. Ele disse: hoje me convém posar na tua casa. Hoje. E se você deixar, Deus vai mudar a tua vida. E aquela moça começou a envermelhar os olhos, queria chorar. Anota o meu telefone, porque quando você receber o milagre, você pode me ligar. E saí. Quando eu ia passando na frente da caixa, que o nome da café dela, desceu uma moça bonita, magra, com cachaço sem cabelo escorrido. Quando eu passei por ela, o Espírito Santo dizia assim: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Voltei. Moça, tem uma palavra para você. Tudo você pode, mas nem tudo te convém fazer, moça. Fui lá, fiz o papel e vim embora. Mas o inimigo enfureceu comigo. Que quando eu paguei o papel lá do meu filho, quando eu fui chamar o Uber, não deu para chamar o Uber. Eu tinha que vir de novo a pé e estar na parada, esperar o ônibus e vir de ônibus embora. Mas a palavra que Deus me deu, eu não cortei. Eu entreguei para as duas moças. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus tem algo para fazer através de nós. Só que nós não estamos se colocando para que Deus faça isso. Para que Deus venha usar você e realizar o que Ele tem em você, você precisa estar preparado. Porque Deus vai te usar não é como você imagina, é como Ele quer. E na hora dele, nas condições dele e na temperatura dele. E aí vai chegar na nossa vida. Mas às vezes já não quer se preparar, e quando Deus chega para usar, aí você acaba se decepcionando. Mas eu quero dizer para você: não esqueça do livro sagrado. Todo dia é Ele que te conduz até a eternidade através de Jesus. Se nós não tiver comunhão com a palavra e com Deus, vamos passar a nossa vida toda reclamando e falando mal e dizendo que Deus não é com nós, que Deus não é comigo, que Deus não me usa, que Deus não me quer, porque nós temos aqui. E na verdade a gente está com fome da palavra. Bendito seja Deus. Fica com fome 2, 3 dias para te ver. E vai comer qualquer comida que você come, qualquer uma. Você come com gosto, meu Deus, coisa boa. A palavra sim. A gente para de ler ela. E quando você volta ali, meu Deus do céu, qualquer palavra fala contigo. Qualquer. Às vezes eu chego nas casas para orar, pastor. A Bíblia é capaz de estar assim, ó, grossa assim de poeira. Lê a Bíblia, mas todo dia, pastor. Só vou limpar que tempo, está empoeirado. Nunca botou a mão na Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu contar um completinho. O pastor foi visitar uma família. Te membro dele. O pastor foi lá, a irmã convidou, fez uma janta para o pastor, bem isso tudo. O pastor abriu a Bíblia para ela. Irmã, lê aqui, ó, irmã. E pegou o garfo e botou no meio da Bíblia. Botou o garfo. Olha aqui. Botou o garfo no meio da Bíblia. A irmã lê aqui, tá, irmã? Tá, pastor? O pastor foi embora. Passou-se o tempo, a irmã foi procurar o garfo e não achou. Em quem que ele botou a acusação? O pastor. O pastor roubou o garfo. E ela não foi mais na igreja. 3 meses sem ir na igreja, o pastor foi visitar. Fala, Senhor, irmão, não foi na igreja. Não vou mais, pastor. O senhor levou o nosso garfo. Pastor, você leu a Bíblia, irmão? Pastor, não, eu deixei para você, mas você leu a Bíblia, irmão.
pastor foi lá e abriu a Bíblia. Não que tinha deixado. O que é que o pastor encontrou lá dentro da Bíblia? O que o pastor encontrou lá dentro? O garfo. Fazia 3 meses que ela não lia a Bíblia. E acusou o pastor de roubo ainda. Então tem gente assim, que além de não fazer, ainda acusa a gente que faz. Entendeu? Acusa a gente que faz o trabalho para Deus. Então muito cuidado, irmão. Não perca essa comunhão, não perca esse tempo. Deixa a visita de lado, irmão. É muita visita, o diabo envia muita. Envia gente para jantar. Ai, vou lá na tua casa jantar hoje. Eu já digo que está repreendido em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque vai jantar na casa da gente e a gente lá na mão não tem nada. É o clima do rapa, vai para rapar o que a gente tem. Aleluia, vai na tua casa jantar. Ai. Aí quando ele está mostrando, não tem refri. Diga que a gente toma água pura. Aleluia! Glória a Deus! Entendeu? E quando vem ainda vai falar dos outros ainda, na tua casa. Viu, irmã? Tu viu a vizinha ali? Meu Deus, aquela vizinha ali em Guarulhos. Eu digo, Guarulhos. Tu em Guarulhos? Vem falar da vizinha em Guarulhos, Tu que vem falar da vizinha? Fala mal, coitada da vizinha. Viu que a vizinha lá, meu Deus, aquela vizinha tudo igual. Não perca teu tempo falar da vizinha pra mim. Vem comigo orar. Sabe o que tu faz? Chegou para a vizinha. Da vizinha, então eu vou fazer assim, vou orar para Jesus repreender a língua tua. Aleluia! Volta na oração. Nunca mais ela vai lá falar da vizinha. Se ela botar o pé lá, ela vai para falar de Jesus contigo. Faça isso, irmão. Não precisa ter vergonha, não. Faça isso. Outra coisa, ai meu filho, ai tirei para o gato ensinar o teu filho a matar o gato, irmão. Quando você pegar teu filho para dormir ali assim, ó, dorme em nome de Jesus. Se tu não sabe cantar o hino, vai lá. Aí dormiu o bichinho da cara preta, irmão. Vai assustar teu filho. A minha neta disse assim, vô, conta uma história para mim dormir. Eu não sei contar história, eu sei ler a Bíblia. Eu não sei contar história. Aí eu fui abrir a Bíblia lá. Então deita minha neta que o vô vai contar uma história para ti. Digo, Jesus andou por cima das águas e Pedro se afundou e Jesus pegou na mão dele e levantou Pedro e Pedro não morreu afogado. Fui contando a história de Jesus para ela. Quando eu olhei para ela, ela estava dormindo. Amém? No outro dia ela veio para mim e disse, vou contar outra história para mim dormir. Aleluia! Você entendeu? Essa palavra que tem poder. Essa palavra que tem poder. Aleluia, Jesus de Nazaré. Se nós aplicar ela, se nós botar ela, glória a Deus, o nome de Jesus é glorificado. E ó, os 9 filhos meus, 2 é morto, eu tenho 7 vivos ainda. Eu botei todos os 7 para a obra missionária desde criança. Todos eles experimentaram a missão. Todos, não tem um que passou ligado, missão. E a oração deles era assim, ó, de joelho e com o rosto em terra. Chegava a dormir orando. E não dei nada para eles, pastor. Tem gente que... Mãe, eu quero tênis. Pode deixar a mãe, vai se arrebentar até dar um tênis. Meu filho disse assim, pai, me dá um tênis. Novinho, abriu o ciclista, vai trabalhar. Trabalhou, comprou um tênis. Tá lá ele com a família dele, se levanta 4 horas da manhã para trabalhar. E não precisa pedir mais nada para mim, porque eu ensinei ele como é que você faz. Não deu tênis dado. Bota no serviço. Quando a menina pedia, ai mãe, eu queria a sandália. Dizia, eu queria que tu na pia da louça. Lava a louça, minha filha. Aleluia, Jesus. Ah, mas eu não sei. Ah, me ensina, ó. Bota o produto aqui, pega a escovinha, pega a mão. Ó, assim que faz, tá bom? Tá bom, minha filha? Amém? Tá? Ô, glória, gostoso, não é? Só por derramar. Não tá
limpinho, tá? Assim que se faz. É verdade, Jesus. Ah, e o feijão, como é que faz o feijão? Tá pronto, meu filho. Vem aqui. Bota água, bota o feijão aqui. Liga o fogo a gás aqui, ó. Meia hora aqui, ó. Dá tempo aqui, ó. Quando o relógio? Meia hora. É Deus da glória. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. É depois a tua filha casar lá e o marido não dá certo porque ela não sabe fazer nada. Oh, glória. Eu agradeço a Deus, minha esposa. Ela faz de tudo. Faz tudo. Bolinha, ela inventa qualquer coisa. Oh, glória. Às vezes não tem carne. Não tem lá dentro, um pouco ela vai lá. Ela pega o ovo, atira na parede, pá, pum, no prato e dá uma batida lá e quando vê tem. Aí um ovo ela bate. Tem um montão de ovo. Ei, Jesus. Não multiplica? Aleluia. Não sei cozinhar, meu amor. Eu já dizia, volta pro teu pai, meu bem. Amém? A juventude tem que aprender a trabalhar. Quero casar, pastor. Ó, pastor, estou encerrando aqui, estou passando do tempo. Ai, eu quero casar, tá, pastor? Pastor, tá bom, minha filha, vamos fazer casamento. Sabe cozinhar? Ai, não, Deus não me dedos, Deus me livre. Queima ela, Jesus. Oh, glória. Aleluia, quer casar e não sabe cozinhar. Deus, aleluia. Jesus. Aleluia, Jesus de Nazaré. Deixa 3 dias sem comer para te ver, que ela casa bem ligeirinho. É desiste do casamento. Irmão, tudo isso a gente passa. Passei o que nós temos hoje. Pastor, obreiro da casa de Deus, nem pastor. Glória a Deus. Benção de Deus. Depois tira foto assim. 60 anos de casado. Oh, glória. Maravilha de Deus. Aí tem a irmã dizendo, eu quero ser que nem eles. Dizer, meu bem, não desista, você nunca. Quero ser que nem eles. Glória a Deus. Aleluia. 30 anos de casado, eu sou 35. É com pouco nós viramos 40. Passamos fome, ficamos sem dormir no chão, sem casa para morar. Nunca desistimos um do outro. Glória a Deus. E vou dizer uma coisa, sou apaixonado pela minha esposa. E eu disse assim, sabe como é que era a minha oração? Jesus, quando o Senhor levar um, leva o outro também. Meu Deus. Você acha que eu quero que a minha esposa vá sozinha? Eu vou junto. É ir pro céu, cara, eu digo. Não é verdade? Não tem essa oração? Tem essa oração, não tem mais. Fica longe de mim, homem. Não olha perto de mim aqui. Vai torcer da presença de Deus aqui. Abraça ele, ó, irmã. Vai receber que eu te abraço e ele olha com ele. Se ele estiver chorando, chora junto. Verdade, Jesus. Depois você vem aqui, pastor, me dá uma oportunidade que eu quero dar um testemunho. Aleluia. O que houve, irmã? Seremos juntos, ó. 9 meses. Tá chegando a bênção. Alguém precisa receber isso hoje. Oh, glória. Isso você precisa receber na tua vida hoje. É, Jesus. Aleluia. Não é só de beijinho de longe que acontecem essas coisas. Nós precisamos estar junto com Deus. É, Deus. Aleluia. Daqui a pouco você vai ver o teu coração, não vai ter espaço, pastor. Amém. Aleluia. De tantos irmãos e irmãs aqui. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Porque assim que nós se colocamos, Deus aumenta. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz, quem convida, quem vai lá é o Espírito Santo. É, Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Já passei do meu tempo. Oh, glória. Ora por mim, porque eu vou estar em São Leopoldo pregando sábado, agora na rua Cora Coralina. Pela primeira vez, estar lá ministrando a palavra junto com os irmãos. Em nome de Jesus. E se tudo der certo, correr bem certo, como Deus quer, eu vou como missionário de volta. Amém, Jesus. Vou de volta. Glória. Né? Em nome de Jesus. Amém. Porque nós temos trabalho a fazer, muito trabalho. Glória. Mas eu quero vir aqui, pastor, um dia, assim que a gente esteja assim, umas 3 horas para nós pregar. 3 horas. Se o povo aguentar, 3 horas mais ou menos. Para nós pregar e testemunhar e contar para você o que Deus fez no campo missionário, o que Deus faz. Né? E dizer para você que a gente compra sem dinheiro. E Deus paga para nós. Amém. Aleluia. Glória. Amém.